Os gigantes, sobre os quais muitos falam, este grande mistério na história da humanidade, podemos nos perguntar: qual foi a sua verdadeira origem? De onde saíram? Que povo era este? Quando a sua raça foi extinta? Ou se eles apenas foi um mito ou lenda? Vem comigo nessa história. Os gigantes realmente existiram, de acordo com as Escrituras. E não só a Bíblia diz e menciona, mas também muitas outras religiões e povos do mundo. Desde os maias, os egípcios norte-americanos, entre outros gigantes, são seres que podem medir entre 2 metros e 5 metros de altura. Em alguns casos, muito além disso, e uma força também sobre-humana. As Escrituras nos mencionam a palavra gigante pela primeira vez em Gênesis 6:4, dizendo que havia gigantes na terra naqueles dias. O texto também nos menciona mais tarde que quando os filhos de Deus se juntou com as filhas dos homens, elas deram à luz a estes seres gigantes da antiguidade, homens temidos, bravos, sanguinários. Esta passagem abre uma espécie de polêmica quanto a seu significado da frase filhos de Deus. Daí surgiram as perguntas muito sobre os nefilins. Em Números 13, por exemplo, é mencionado que os gigantes eram uma raça temida sobre a terra. Povos antigos e gigantes, talvez o mais famoso dos gigantes que sabemos, foi o filisteu Golias, que foi derrotado pelo jovem Davi. De acordo com as Escrituras, este Golias foi extraordinariamente alto e com uma força descomunal. Alguns estudos indicam que ele tinha entre 2,5 metros a 4 metros de altura. Um fóssil foi encontrado que era possivelmente algo que protegeu a fortaleza dos filisteus. Pedaços de cerâmica também foram encontrados e que tinha escrito o nome do famoso Golias, incrivelmente testado. Os cientistas indicam que esse resto são precisamente do tempo descrito nas Escrituras. Golias não é o único gigante mencionado nas Escrituras. Entre mais destacados também estão o rei de Bazã, gigante aparentemente medindo 4 metros. Este era um rei muito poderoso em seu tempo. Também é mencionado um gigante que tinha num total de 24 dedos, um dedo extra para cada mão e cada pés. Não apenas grupos de pequenos gigantes são mencionados, mas os povos, famílias extensas desses refraitas também, e os anaquitas, são descritos nas Escrituras. Mas talvez nos perguntemos: qual foi a origem desses gigantes? Como a sua raça surgiu na Terra? E por que hoje eles não existem? Hoje existem muitas teorias sobre algum deles. Alguns acreditam que eles eram alienígenas e que implantaram seu sêmen nos seres humanos. Outros que são apenas seres mitológicos. Mas se falarmos sobre a Bíblia como base de nossas pesquisas sobre este tópico, podemos concluir que existem 3 ideias que tratam sobre esse assunto. Pesquisadores, teólogos e eruditos oferecem várias explicações sobre a identidade dos nefilins mencionados em Gênesis 6. A origem de seres celestiais e demoníacas é a interpretação mais antiga de todas. Eles são identificados como os anjos caídos, ou demônios, como os filhos de Deus. Esses seres celestiais teriam se materializado em corpos carnais e casado com as mulheres. Mas há alguns eruditos modernos que rejeitam essa ideia. Eles acreditam que eles eram totalmente humanos, como a palavra indica, bravos homens na terra. O argumento principal a favor corresponde ao uso comum da liberdade de expressão aos filhos de Deus e Elohim, para se referir aos seres celestiais. A versão Septuaginta do Códice de Alexandrino traduz essa expressão tanto nas passagens referenciado como no Gênesis, como anjos. Por outro lado, o Novo Testamento menciona a certos anjos que abandonaram sua morada e agora estão colocados em correntes ou em prisões até o dia do julgamento, por seu pecado desde o tempo de Noé. Também é mencionado no livro de Enoque e em muitos outros manuscritos que identifica os filhos de Deus como anjos caídos. De acordo com algumas interpretações religiosas, a ideia que os demônios tiveram sexo com mulheres não é correto, pois os anjos são seres espirituais e não têm corpo e nem desejos sexuais.
Com base à resposta de Jesus aos saduceus, registrada no livro de Mateus 22 e 29, no entanto, o mesmo texto indica que este é falando sobre anjos que estão no céu. Quando se fala de anjos caídos, refere-se aos anjos rebeldes, contra aqueles que agiram em desobediências contra Deus. Por um outro lado, existem histórias nas Escrituras que falam sobre os anjos apresentando-se com corpos humanos, para dar uma mensagem para alguém. Até mesmo tinham funções biológicas corporais, comiam, bebiam com os outros seres humanos. Essas passagens dão certa credibilidade para essa interpretação. A história de Sodoma é contada uma situação em que os homens de Sodoma foram à noite para a casa de Ló, porque eles queriam forçá-los a entregar os anjos para ter relações. Esta passagem também reforça essa interpretação. A posição deles serem origem humana vem da linhagem de Sete e está de acordo com a interpretação mais contemporânea como os filhos de Deus, mencionados na passagem de Gênesis. Elas são interpretadas como homens literalmente devotados da linhagem de Sete, e as filhas dos homens como mulheres perversas da linhagem de Caim. E esses casamentos teriam produzido os filhos perversos, entre eles os nefilins, que se tornariam homens de fama, possivelmente devido à sua maldade. Caim, em extrema maldade, tinha assassinado seu irmão Abel, e as Escrituras não diz nada sobre a sua descendência, mas registra também a linhagem de Enoque, Noé, Abraão, entre outras linhagens também, como dos cananeus, dos amorreus, dos moabitas e os amonitas, que eram a nação perversa. E também afirma que foi enviado um substituto de Abel, que, de acordo com Gênesis 4, ele havia agradado a Deus com sua oferta. Gênesis 4 e 5 enfoca a linhagem de Caim e Sete, portanto, não seria necessário importar ideias fora do texto sagrado. No entanto, esta explicação apresenta algumas desvantagens. Em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, a frase filhos de Deus é usada para se referir aos seres humanos. Também o texto não afirma que todos os cananitas eram maus. Não há uma explicação de que porque eles continuaram a se casar com mulheres ímpias. Não há explicação porque os filhos desses casais eram gigantes e heróicos, de acordo com a tradição. Essa posição que eles eram de origem humana e daqueles que mantêm essa interpretação de que os filhos de Deus eram parte de algum tipo de reis, nobres ou tiranos, polígamos, esses reis se viam como Deus, e eles tinham grandes desejos de poder. Então, eles tomaram pessoas comuns em vez de se casar com mulheres nobres e cultas da sua época. Alguns seguidores dessa posição acreditam que a passagem foi escrita para mostrar que os reis das nações pagãs não eram deuses, e que seus deuses eram sim demônios. Literaturas antigas do Oriente Médio revelam que alguns reis se viram igual a deuses. Eles achavam que eles tinham um poder e uma divindade transcendental, sobre-humana. Os judeus, por exemplo, nunca usaram a frase filhos de Deus para se referir a seus governantes. Outro ponto a considerar é que não explica por que os filhos que nasceram destes casais eram tão grandes e fortes, ou dignos de serem chamados de heróis ou bravos. A frase tomaram para ser mulheres não implica em poligamia ou que as mulheres foram forçadas a fazer esta união. De fato, é uma expressão idiomática do hebraico para mulheres casadas ou casado. Estas três teorias são as únicas a chegar a uma conclusão clara do que eram os verdadeiros gigantes na Terra. Mas a verdade é que eles existiram, não só perto de Israel. Existem muitas aldeias no mundo que têm seus próprios gigantes em suas histórias. Os gigantes são, e vão ser sempre, um grande mistério para a humanidade. Os relatos das Escrituras não são apenas contos de fada. Essas pessoas enormes realmente existiram. E mesmo os mais céticos não vão mudar esse fato. Esta foi a história dos Nefilins.